Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado. Todas as segundas a gente se encontra à noite para conhecer histórias de empresas inspiradoras aqui na nossa região. E hoje a gente vai falar de uma empresa aqui da região, aqui pertinho, inclusive, da nossa sede da Rádio União. Estou falando de Móveis Bartolomeu. E eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o proprietário, dos Móveis Bartolomeu, o Davi Bessa Arizzi. Muito boa noite, Davi. É um prazer estar te recebendo. Boa noite, Larissa. É um prazer para mim também estar aqui, participando do programa, para falar um pouquinho da nossa história e da nossa trajetória. Davi, a gente está falando de uma empresa que começou em 2007, eu queria entender um pouquinho de como começou a empresa, Porque vocês têm uma história de ir sempre dando um passo de cada vez e ir conquistando mais espaço, E eu queria entender um pouquinho mais. A família veio de Porto Alegre para Novo Hamburgo, é isso? Isso aí. A família, então, eu e meus irmãos, a gente nasceu em Porto Alegre. A gente morou lá até o finalzinho de 2006 ali, que foi quando a gente se mudou para Novo Hamburgo, então. Para os meus pais, enfim, procurar novas oportunidades, Já tinham vivido uma vida, eles tinham vindo do interior, tinham vivido uma vida já em Porto Alegre e buscando novas oportunidades, a gente veio para Novo Hamburgo. E, primeiramente, quando a gente chegou em Novo Hamburgo, então, no final de 2006, início de 2007, o meu pai foi trabalhar com o meu tio. O meu tio, ele tinha uma loja de móveis, de móveis usados em Canudos, Novo Hamburgo, que é onde a gente se encontra até hoje, E foi trabalhar com meu tio. Meu tio já tinha uma lojinha há bastante tempo, fazia negócios ali. Eles se juntaram, mas como toda sociedade, tem seus desafios, seus desafios, seus problemas, enfim. Eles acabaram trabalhando juntos um tempo. Depois, isso ali no centrinho comercial que tem ali na Ícaro com a Oscar Horn, ali em Canudos. Depois aconteceu algumas coisas. Meu pai decidiu sair dessa sociedade que eles tinham, e abriu o próprio negócio. Então, trabalhando com móveis também. Ele se mudou, então, desse ponto que eles tinham juntos, ele se mudou para Bartolomeu de Gusmão, que é onde a gente está até hoje, e começou ali, uma carreira, digamos assim, nova, porque ele não tinha trabalhado muito com móveis, só esse periodinho com meu tio. Meu pai teve frota de táxi, de ônibus, trabalhou com tudo que foi coisa, Empreendedor, Empreendedor desde pequeno, e então ele começou ali o negócio sozinho, então, na Bartolomeu, e foi tocando. Ele e a minha mãe, só os dois no momento, que eu e meus irmãos, a gente era novinho, na época. Eu tinha 7. Vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos. Éramos em 5, mas um faleceu há muitos anos. Uhum. E tu é o mais novo? Eu sou o mais novo. O mais novo e é o que está à frente do negócio hoje? Hoje sim. Olha só que curioso, que legal, E aí vocês, ele sai do ponto lá da Ícaro, vem para Bartolomeu. Canudos, que é um bairro muito populoso, Então tem muitos pontos comerciais, Sempre foi uma estratégia se manter em Canudos. A ideia de ir para Bartolomeu foi porque a Ícaro também é uma rua que tem bastante movimento, Que tem bastante comércio, enfim. A ideia de vir para Bartolomeu foi para manter um distanciamento desse negócio anterior. Como que foi, assim? Foi estratégica a saída para Bartolomeu? Na verdade, a Bartolomeu, naquela época, ela até não era como ela é hoje, Uhum. Hoje a Bartolomeu acho que é a principal rua de Canudos, Na época, aquele centrinho comercial que tinha ali na Ícaro com a Oscar Horn, que tem até hoje, que também tem muito movimento, ele era um dos principais pontos ali da região. E a Ícaro, de fato, era a rua mais movimentada que tinha ali em Canudos. Mas acabaram que, enfim, bancos eram na Ícaro, mas elas foram saindo dali e migrando para Bartolomeu.
aconteceram também reformas na rua da Ícaro lá que acabaram atrapalhando momentaneamente o comércio. Então eles acabaram saindo de lá, indo para Bartolomeu. E o meu pai, acho que ele decidiu ir para Bartolomeu porque também já tinha alguma coisa de comércio, né? Era uma rua que tinha um certo movimento e também já tinham outras lojas ou pelo menos uma outra loja que era mais conhecida, assim, do mesmo segmento. Então ele acabou indo para lá, né? Para começar essa nova jornada aí. E interessante isso que tu tá falando, né? Que tinha já uma loja do mesmo segmento, porque às vezes a gente pensa assim, vou montar um negócio num lugar, mas que eu não quero que tenha nenhum concorrente, né? Mas às vezes é interessante tu ter essa concorrência, porque o consumidor, ele vai usar aquele ponto como referência para aquele tipo de produto, né? Então ele sabe que lá ele vai encontrar mais de uma opção e daqui a pouco ele vai fazer a pesquisa de preço dele, ele pode comprar no teu concorrente, mas ele pode comprar contigo também, né? Exatamente. A gente, quando estuda alguma coisa, né, de querer, enfim, crescer, abrir uma outra loja, de repente a gente faz esse estudo de se não tem... A gente imagina que é uma oportunidade para abrir um negócio, mas se não tem outra loja do mesmo ramo ali, por que não tem? Porque ninguém pensou em ter, porque já botaram e não deu certo. Então tu começa a pensar várias coisas nesse sentido e também, como tu falou, a concorrência, ela é saudável. Ela é bom tu ter um concorrente, tu ter uma loja próxima, porque o teu cliente, ele consegue fazer esse estudo, ver essa diferença do que tu tá oferecendo, de como tu oferece o teu serviço. Claro, tu tem que ter benefício, tu tem que ter um diferencial para ser competitivo ali, né? Mas é bem interessante. A gente também tem uma loja atualmente que é quase ao lado da nossa, que é de móveis usados. Trabalha com novo, mas muito pouco, assim, é muito focado no usado. E por muito tempo a gente foi bem concorrente dele. Atualmente a gente já não é mais, por todas as mudanças que a gente fez, né? Mas a gente viveu por muitos anos, assim, de concorrente com ele. Então a gente pegava aquilo que tinha ali para ver o que a gente podia melhorar, oferecer para o nosso cliente que fosse um diferencial para criar esse nome. E se não tem a concorrência fica mais difícil, porque tu fica ali, o cliente ele não consegue fazer esse orçamento de repente, essa pesquisa, ele tem que ir mais para longe para fazer, então acaba que daqui a pouco ele nem volta para finalizar algum negócio. Enfim, são bastante... São vários fatores, né? Bom, tu tá falando, né, da concorrência com uma loja de móveis usados. Enfim, vocês começaram com esse segmento, né? Móveis usados. A gente começou com esse segmento de móveis usados, né? Meu pai, então, comprava lá no início, 2007, né? Como a gente falou, ele trabalhava muito forte, porque como ele não tinha capital para começar indo lá, comprando com um fornecedor, cargas, enfim... Qualquer coisinha que ele mesmo... Eu lembro muito que ele vendia as próprias coisas para conseguir fazer dinheiro e conseguir trabalhar todos os dias. Então, assim, a pessoa chegava lá na loja e pedia um botijão de gás. Se ele tinha 2 em casa, ele vendia o de casa e depois ele via... Como é que ele ia fazer. Mas ele pegava aquele dinheiro para quando alguém chegasse e oferecesse algo... diferente para ele, alguma coisa para ele comprar, ele ter aquele dinheiro para comprar, para revender e assim ia, né? Então ele começou com esse comércio de móveis usados, né? E comprava de tudo, né? Comprava de tudo que aparecia, assim. Muitas vezes casas completas, assim, o pessoal se mudava, né? Para outro estado ou para outra cidade, então ia lá, oferecia tudo, ou oferecia coisas específicas, assim, móveis específicos também, não só móveis, né, como carrinho de bebê, como rádio. Sim, são coisas que, por exemplo, coisas para bebê que normalmente as pessoas usam pouco, né, e aí elas acabam se desfazendo e às vezes o produto tá em bom estado, né. Exatamente. O meu pai sempre cuidou também, antigamente não tanto, nessa questão de estar em bom estado.
Claro, eu sempre também não pegava qualquer coisa, mas sempre com esse cuidado também, né? De oferecer um produto que tenha um valor ali para a pessoa que também está comprando, por mais que seja semi-novo, a pessoa conseguir usar e Sim, desfrutar aproveitar. daquilo, né? E hoje a gente percebe, embora vocês não estejam mais nesse segmento, né, dos móveis usados apenas, mas assim, a gente percebe que tem muito uma vertente, né, de economia nesse sentido, em que as pessoas buscam fazer compras conscientes, né, compras, assim, produtos que tu possa usar mais de uma vez, ou comprar móveis, até roupas, né, o comércio de brechós, por exemplo, tem crescido bastante, né. Vocês sentiram esse impacto do aumento de vendas desse sentido? A gente sente, a gente reconhece isso também, mas esse comércio do móvel, pelo menos, né, falando do móvel, do brechó talvez não, mas do móvel sim, ele mudou muito pelo fato de ter vindo a internet, muito forte. Então, isso também foi bastante por causa disso que a gente acabou mudando bastante a loja, né? Pelo fato da internet estar ali. Então, assim, quando a pessoa... Antigamente não, né? Quando a pessoa tinha lá uma geladeira, por exemplo, em ótimo estado, ela ia lá no Brick e oferecia aquela geladeira, certo? E aí ela tinha mais algumas coisas assim, por exemplo, um sofá lá que tava com pelo de gato, tinha um rasgãozinho. E o meu pai, na época, ele acabava comprando tudo daquele cliente. Depois que veio a internet, o pessoal, não a internet, né? Mas enfim, esse negócio na internet, o pessoal acabou anunciando a geladeira, que é ótimo estado, vendendo ela e oferecendo para a loja só o que ninguém queria, que era difícil de vender. Então, assim, a gente viu muito problema nisso, porque a gente gostava daquela coisa de comprar por um valor e revender aquele móvel ou aquele eletrodoméstico em ótimo estado, mas por um preço, às vezes, pela metade do preço de um novo no mesmo estado. Então, a gente foi meio que perdendo isso. Claro, hoje em dia ainda tem, mas a gente foi meio que perdendo isso no caminho, assim, mas tem muito consumo, que né, a gente ainda tem muita procura, como tu falou ali, né, de gente querendo comprar o seminovo, mas a nossa dificuldade hoje é essa, de conseguir oferecer uma variedade, né, para o cliente de produtos, assim, de mix mesmo. E como é que foi esse processo, assim, de ir caindo essa fichinha, que daqui a pouco aquele modelo de negócio que vocês tinham, ele já não estava mais sustentável para vocês, né? E fazer essas adaptações necessárias e recalcular a rota, como que foi esse processo? Porque, assim, tu é super jovem, né? Tu participou disso também, que também tem essa curiosidade, né? Como que tu chega tão jovem, assim, né? Hoje tá à frente do negócio, tu tem essa tua veia empreendedora também. São duas perguntas, assim, mas que eu acho que é legal da gente entrar nesses dois pontos, assim. Eu cresci dentro da loja, né? Eu cresci indo pra loja com meu pai, com a minha mãe. Então, eu participei de todo o processo, né? Mas quando eu era mais novo do que eu sou, eu ia pra loja até quando eu jogava bola na adolescência, assim, os professores, enfim, me buscavam lá, então eu tava sempre lá dentro. E com 14 anos, foi quando, 14 para 15 ali, foi quando de fato eu larguei, larguei futebol, enfim, parei de jogar e fui trabalhar com o pai. Aí ajudava em funções básicas, assim, mas estava sempre lá vendo, E tu gostava, né? da função ali da loja? Gostava. Tava lá, né, trabalhando, tinha que ajudar, enfim. Mas isso até cair, na verdade, até parar em mim, passou pelo meu irmão mais velho, passou pelo meu irmão do meio, e há 2 anos, mais ou menos, atrás, foi quando caiu, né? Parou em mim ali o negócio. Então, eu tava ali no meio, mas como eu falei no briefing, na verdade, que a gente conversou, acabou que eu tava nesse processo, mas eu não me envolvia muito. Então, a loja ela ficou por muitos anos estagnada em processos.
ela ficou muitos anos estagnada em processo, com os meus irmãos, né, trabalhando e fazendo sempre ali o mesmo serviço, que sempre deu certo, todo mundo vivia da loja, né, todo mundo trabalhava ali, mas quando eu assumi, eu vi muito mais potencial do que ela tinha, porque a gente já era e é referência em imóveis, né? Principalmente em brick, em imóveis seminovos, em fazer negócio, e eu vi que a gente tinha uma oportunidade ali, na verdade, de ao invés de ser reconhecido pelo móvel usado e ter também o novo, eu pensei, porque com esse processo todo, por que a gente não faz o seguinte? A gente não é reconhecido, como todas as lojas, pelo novo, e o diferencial ser tu ter um semi-novo com preço bem mais atraente. Inverter essa lógica, esse pensamento do cliente, né? Dessa visão do cliente para a loja. Tanto é que hoje em dia muita gente não sabe que a gente trabalha com o semi-novo também, né? Vocês trabalham ainda a gente com pega, só que aí é que passa por todo um processo, né? Não é aquela coisa que nem antigamente, que a gente pegava assim, vamos fazer esse combo aqui. Não, a pessoa oferece, a gente pega o que de fato tem condição, né? De nós comprar e revender. Para o cliente ficar também, como eu falei antes, satisfeito com o produto, claro. E com um valor, né, bem mais acessível que o novo às vezes. E a família aceitou, assim, essa tua ideia, porque é uma ideia inovadora, porque até então vocês tinham um negócio que tu mesmo diz, né, era sustentável, era sólido, que vinha funcionando de uma maneira. Como que foi quando tu chegou com essas ideias novas, assim, vamos mudar, vamos inverter a lógica? Foi de boa, todo mundo aceitando uma boa, teve um pouco de resistência? Teve um pouco de resistência. Porque é uma mudança, né? E essa mudança, ela vem com um monte de coisa, na verdade. Que vem desde um atendimento, entendeu? Tu mostrar essa mudança pro teu cliente. Então, vem desde um atendimento até melhorias em geral, assim, na loja física, né? Que a gente teve que reformular, como fachada, como iluminação interior da loja. E todos esses investimentos, essas mudanças, têm um custo. Então, assim, tem uma resistência, porque não envolve só uma ideia que eu pensei nisso e eu vou só fazer e deu, e só depende de mim. Na verdade, depende de toda a equipe, né? De todo mundo que está lá dentro, todos os dias, mudar esse conceito para o cliente que entra, ele entender esse novo conceito. E não simplesmente tu mudar na cabeça e fazer todos os dias o que tu já fazia. Então teve sim uma resistência, sim, mas hoje em dia já está fluindo. E vocês melhor. Tinham muitos processos manuais, né, antes também, né? Como que foi mudar esses processos? Como que era antes, como que tá agora nesse sentido? Antes, como acho que todas as lojas, né, e mercadinho principalmente, era tudo no caderninho, né? Era tudo, chegava mercadoria, a gente lançava ali, compramos ali, por exemplo, um sofá. Escrevia ali, sofá, botava R$150, R$200, e na venda ali, vendia sofá. Não tinha um controle de estoque, né? Não tinha um controle mínimo de caixa ali, né? Do que vendeu, do que comprou, né? Então era bem manual, assim, era processos em gerais, assim, e a gente foi evoluindo, então, né, a gente colocou um sistema de gestão para automatizar alguma coisa ali, né, ter um controle de estoque, ter um controle de caixa, ver o que tá certo, o que tá errado, não sair o dinheiro da loja, o dinheiro de todo mundo, entendeu? Então, fazer essa divisão, assim, e melhorando mesmo, criando uma experiência melhor para o cliente também, de ter até hoje a gente vê lojas que tem um nome no mercado, sabe, que ainda estão nesse processo de ser na mão, de ser num recibinho, de ser numa planilha, e a gente se olha para dentro e vê que a gente conseguiu avançar e seguir avançando, assim, vários passos que a gente vê que ainda não chegaram em alguns locais. Então isso motiva também, sabe, de ver que tu tá
tu tá evoluindo, tu tá saindo do lugar e passando uma experiência melhor pro teu cliente também, né? E eu vejo, assim, tu falando com muita propriedade, né? Com muita segurança disso tudo, desses processos, assim. Tu estuda publicidade e propaganda, né? Tu comentou comigo. Sim. Mas tu tem um domínio muito grande disso que tu fala, né? E de como tu tem tu acha que tu tem essa veia empreendedora, tu busca te aperfeiçoar de que forma para trazer essas inovações, para trazer esse novo olhar? Eu acho que posso ter posso ter essa questão empreendedora, mas acho também que muito das experiências vividas, assim, de estar lá desde pequeno. Muita coisa mesmo mudou também quando eu iniciei na universidade, na faculdade, porque eu sempre falo, quando eu converso assim com as pessoas, como eu trabalho na loja, como eu tenho a loja, a minha vida é a loja. Então, tipo assim, eu vou pra faculdade, eu aprendo o que tá lá, mas eu não pratico aquilo. Eu não pratico a publicidade de fato no dia a dia, né? Então, eu peguei experiências que eu tive em aula, palestras que eu tive em aula, conversas que eu tive em aula, e levei isso para dentro da loja. Coisas que eu vi que eram importantes serem feitas como uma identidade de marca, das pessoas olharem pro teu logo, enfim, para uma frase que tu cria. Isso eu aprendi na publicidade, no caso, né? E lembrar da tua loja. Não simplesmente por se tu falar o nome da loja, mas detalhes, como a rádio tem também, né? Voz é o que faz bem. É uma frase que, de repente, se tu não falar da Rádio União, mas tu falar isso, as pessoas vão lembrar da Rádio União. Claro. Então... Construção de marca, né? Construção de marca. Então, é isso. Muito aprendizado, assim, de estar na universidade, né? E levando, enfim. Mas também, eu acho que um pouquinho de empreendedorismo... É muito legal, assim, estar conversando contigo, porque aqui no Papo de Mercado a gente recebe vários tipos de empresários, de gestores, né? E é muito legal uma pessoa tão jovem, tu tem 26 anos, né? Tá à frente do negócio da família, mas, assim, ver com a paixão que tu toca isso, que tu faz isso. Eu tô realmente aqui bem encantada te ouvindo, porque é muito legal ver que as coisas, os processos, eles podem evoluir, que tem sim gente jovem que tem esse espírito empreendedor, que tem essa coisa e que tá também disposto, que entende que muito é talento, porque é o teu talento, é das tuas experiências, é da tua vivência, mas também dá valor pro conhecimento que tá buscando, né, que tá construindo. Então é muito legal, assim, a gente vê que realmente, né, a marca tá sendo consolidada, né, através dessas tuas experiências, através dessa tua vontade de fazer diferente. A conversa está muito agradável, mas a gente precisa ir para o intervalo comercial. E na volta a gente vai conversar mais ainda com o Davi Bessa Arisi, que é o proprietário lá do Móveis Bartolomeu, esse menino encantador de 26 anos, mas que tem muita coisa para ensinar pra gente. Tá pensando em comprar móveis e ainda quer aquele combo de vantagens? Então presta atenção. Comprou, montou. A entrega é rápida e a montagem é grátis em Novo Hamburgo e região. Nada de dor de cabeça com parafuso sobrando, hein? Quer facilitar o pagamento? Aqui você parcela em até 10 vezes sem juros, sem comprometer o seu orçamento. Ah, se tu é ansioso tipo eu, tem estoque à pronta entrega. Escolheu? Levou na hora. Nada de esperar 1000 anos pelo sofá. Com a Móveis Bartolomeu, é fácil morar bem. Na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Estamos de volta com o Papo de Mercado. Hoje eu estou recebendo aqui o Davi Bessa Arisi, de 26 anos, proprietário da Móveis Bartolomeu, que está contando aqui pra gente sobre toda a trajetória da loja. A loja já tem 18 anos, obviamente começou com a família dele, né? Contou aqui pra gente como foram esses primeiros anos. E resumindo, né, Davi, o que a gente conversou no primeiro bloco, para quem não estava acompanhando, né? Vocês começaram como um comércio de móveis seminovos, né? Móveis usados. E hoje vocês ainda têm os móveis seminovos, mas vocês também têm móveis novos e um novo posicionamento de mercado, que eu acho que foi bem sobre isso que a gente conversou, né? Sobre esse novo posicionamento, sobre essa nova forma de encarar o negócio de vocês, muito também pela necessidade de mercado, né? Que vocês viram a partir
da mudança de consumo das pessoas, a forma como as pessoas vendiam seus móveis, que mudou, né? Não precisavam mais necessariamente procurar a loja, né? Elas vendiam pela internet, por exemplo. Então, vocês entenderam que era um momento de dar uma guinada no negócio. E eu queria saber de ti, como que foi nesse processo de guinada a recepção do público de vocês, porque eu acredito que vocês já tivessem alguns clientes tradicionais, fiéis, assim, né? Como que foi, como que o público recebeu isso? Então, isso é uma questão que a gente lida até hoje, né? Todos os dias que a gente tem muita procura ainda, vai muita gente, principalmente lá na loja, né, física, e também ligações diariamente, né, nessa procura pelo móvel usado, né, pelo móvel seminovo, porque a gente já tem aí, como tu falou, né, a loja há 18 anos, então, sendo referência, assim, provavelmente se tu perguntar dentro de Novo Hamburgo, no mínimo, né, Novo Hamburgo, uma loja de móveis usados, assim, provavelmente todo mundo quem conhece esse tipo de comércio, assim, vai conhecer a loja. Então, a gente tem muita procura ainda e é bem louco, assim, lidar com isso, na verdade, porque a gente tá lá, a gente fez todas as mudanças que a gente falou, e a gente tá lá todos os dias, né, recebendo os clientes. E esses clientes, como tu disse, que são ou eram fiéis à loja, assim, por essa questão, eles se deparam, assim, com uma loja nova, né? Então, por mais, como eu falei ali, que a gente tenha hoje um seminovo, um item, 2 itens, tipo, é muito pouco pro tamanho que a loja tem. A loja tem, por exemplo, 400 metros quadrados, eu acho que até mais, então é bastante coisa. E eles vão lá, só que assim, a gente tinha um problema que foi um dos problemas que a gente viu para solucionar isso, que eram clientes com potencial, por exemplo, para uma compra de uma mesa ou de um guarda-roupa novo, de qualidade, que a gente tem hoje, por exemplo, com material bom, uma marca boa, né, um acabamento, enfim, com valor mais agregado. Mas ele também era cliente da Bartolomeu, na verdade ele só era cliente da Bartolomeu pro usado. Quando ele queria algo de qualidade, não que ele só consumisse o usado, mas quando ele queria algo de qualidade, ele acabava indo numa rede. Olha Numa só. rede de loja, ou numa loja mais, não, aquela loja lá vende produto novo de qualidade, daí eu vou lá, daí quando eu precisar de um seminovo eu vou na Bartolomeu. Então a gente tinha esse cliente fiel, e a gente queria trazer ele para nossa loja quando ele quisesse um novo também. Porque quando o ticket da compra fosse maior também, né? Porque a gente também podia oferecer isso. A gente foi atrás, né, de grandes marcas conhecidas de móveis, e a gente fez cadastro, a gente tinha um CNPJ há bastante tempo, então, né, a gente conseguiu se cadastrar ali com eles e fazer pedido direto das fábricas. Então, a gente começou nesse processo colocando, né, produtos com essa qualidade, que é o mesmo produto que tu encontra nas grandes lojas de móveis. Mas, voltando lá para a tua pergunta, é um processo, é um desafio diário, assim, porque muita gente ainda vem, também tem aquele cliente que só tem ali, né, só pode comprar o seminovo ali, que não tem uma condição, talvez, para comprar um novo, então ele tá na busca daquele preço, né, e acaba que a gente não consegue atender, às vezes, esse cliente, por mais que a gente ainda trabalhe com móvel novo, segunda linha, que é uma coisa que a maioria das lojas não trabalham, que é um produto que ele não tem o acabamento que tem um móvel primeira linha. Ele também, a gente já recebe ele montado, entrega montado, então assim, mas ele tem um custo-benefício bem menor do que o primeira linha. Então a gente consegue atender esse cliente, às vezes, que queria um produto seminovo com esse segunda linha, que acaba sendo um produto novo, um pouquinho com valor quase de seminovo, mas consegue atender ele dessa forma daí, né? E tudo é posicionamento de mercado, de também
saber entender, né, onde conseguir se colocar. Vocês hoje têm essas opções, né? Tem o seminovo, segunda linha, primeira linha, né? E aí vocês conseguem abarcar o maior número de clientes dentro do negócio de vocês. Como que foi esse processo, assim, que tu estava falando ali, né, de ter cadastro com grandes marcas, né? De achar justamente essas marcas que pudessem fazer parte do negócio de vocês, que vocês conseguissem entregar essa... Porque então, até então, o produto vinha até vocês, né? Quando vocês trabalhavam com seminovos. Como que foi esse processo de começar a buscar as melhores marcas, de começar a entender bem o perfil do consumidor de vocês, de ver onde que dava para apostar? Também é um negócio meio arriscado, né? Também é arriscado, mas aí vai tudo de um processo. Quando tu vende lá um produto de R$300 e tu quer começar a vender um produto, de repente, a longo prazo, o mesmo produto, mas que custa R$1.000, tu não vai sair do R$300 para o R$1.000. Tu vai do 300 para o 350, do 350 para o 450. Então a gente teve esse processo assim, né, de dando esse passo a passo assim, indo atrás de fornecedores, né, de marcas, sabendo onde a gente queria chegar, onde a gente quer chegar, né? Então a gente foi indo atrás e foi subindo um pouquinho, mas não deixando, que nem eu falei, a gente ainda tem o segunda linha por ter essa demanda ainda, né? A gente foi subindo um pouquinho e participando também de feiras, né? Por exemplo, tem a Móvel Sul, que é uma feira em Bento Gonçalves, que tem, então... fábricas de todo o Brasil estão lá, né? Então a gente vai lá, a gente olha o que tá sendo lançado, o que tem de preço, o que não tem. A gente olha lá, estuda tudo que dá para fazer, faz contato, né, com marcas, com fábricas. E é dessa forma, assim, que a gente vai... E que engraçado, assim, né? Tu tá falando da questão da feira e uma das coisas que me deixou muito impressionada, né? Com a forma como tu te apresenta e conduz o negócio, é que, né? Aquele negócio que em 2007, porque 2007 não faz tanto tempo assim não, né? Pra ti, talvez que é mais jovem, pode parecer que faz mais tempo, mas pra mim não faz tanto tempo, tá? Então, 2007, quando a loja começa, que não faz tanto tempo assim, talvez fosse impensável estar frequentando uma feira, né, do setor moveleiro. E hoje vocês estão lá, né, e buscando referência. Tu consegue... E aí eu fico pensando, né, se em tão pouco tempo... Quanto tempo tu tá à frente da loja mesmo? Olha, eu cuido de algumas partes há bastante tempo. 2025 a gente tá. Eu cuido de algumas partes, deve fazer aí uns 6, 5 anos, mas que eu cuido de tudo faz uns 3 anos. Pois é, se em 3 anos, vamos pegar só esses 3 anos, vocês já estão, né, assim, imagina daqui a 10, daqui a 15, daqui a mais 18, como que vocês estarão, né? Então, como que tu imagina o futuro, né, porque vocês estão num processo de crescimento muito expressivo, né? Como que tu imagina o futuro da loja? Tu tem planos, por exemplo, de ter mais filiais? Como que tu imagina? Tu quer, daqui a pouco, ter essa loja conceito ali, de referência? Enfim. Eu gosto de pensar muito no dia a dia, assim, na verdade. Porque é um trabalho duro, assim, é um trabalho cansativo de tu tá ali... sempre pensando alguma coisa, pensando alguma coisa para mudar, para melhorar, e ao mesmo tempo tu tem que estar fazendo tudo que tu tem que fazer diariamente, entendeu? Então é um trabalho bem cansativo assim mesmo, mas a gente tá sempre evoluindo, que nem esse ano assim, a gente já fez bastante coisa lá na loja. E eu conversando com representantes, enfim, com amigos, eu falo pra eles que agora eu quero pelo menos até o fim do ano só ir trabalhar. Entendeu? Só ir trabalhar. Não quer pensar mais muito. Eu não quero pensar muito em mudanças assim, mas eu penso em mudanças, mas agora eu quero só ir trabalhar. Então... Mas claro, que nem ano que vem uma coisa assim, que eu tenho vontade, que eu já tô indo atrás... que eu preciso me aprofundar um pouco mais também,
é na questão do digital. Além da venda pelo Insta, que tu posta ali um produto ou de um atendimento pelo WhatsApp, eu quero ver se a gente consegue entrar nesse mercado mesmo de venda online, né? Seja por um e-commerce ou seja dentro das plataformas ali que fazem venda, né? Que tu te cadastra, coloca a tua loja e vende ali dentro. Sim, hoje tem grandes redes que fazem isso, Americanas, Magazine Luiza, né? Que tu pode criar uma loja dentro da loja e vender por ali, né? Exatamente. Então, assim, como a gente vende móveis, por exemplo, a minha irmã, ela tem uma loja de roupa. Então é muito mais fácil, né? Porque a roupa comprou uma camiseta, tu embala ali, tu vai no correio e despacha. Agora, um guarda-roupa de 4 volumes, 4 caixas, de vários quilos, de 2,50 metros, tu não consegue fazer isso. Então a gente procura, a gente tá entrando nesse assunto internamente, né? Pra ver por onde a gente começa, né? Começar de repente por uma coisa pequena, mas começar para ver como vai ser esse processo, né, de ter que levar numa agência que despache isso, porque tu pode vender para qualquer lugar do país, né? Sim. Então isso é uma das coisas que a gente sabe que não tem volta. Que a gente vai ter que encarar. Hoje muita gente não sai de casa para comprar, entendeu? Por mais que a gente proporcione ali uma experiência boa física, né, na loja presencial, muita gente não quer sair de casa, quer comprar online e receber em casa. Então, a gente quer se aprofundar nisso e também é isso, eu acho. Isso aí. Não, aí tu me diz que tu só quer trabalhar, mas tu já tá com a tua cabeça lá na frente pensando em várias coisas, porque o teu espírito é esse, né? Sim. Tu tem essa coisa, essa inquietude. Quantas pessoas trabalham com vocês hoje? Hoje nós somos em 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas trabalham na loja. E a gente estava até conversando no intervalo, né? Eu acho legal a gente trazer isso para cá também, que é a questão das enchentes que a gente teve ano passado aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi um período muito difícil para muitas pessoas que perderam tudo e precisaram de novos móveis, né? Como que foi esse processo para vocês? Porque foi uma situação horrível, né? Mas que vocês, enquanto negócio, tiveram uma oportunidade de venda maior também, né? Como que foi isso? Como que foi gerenciar isso? Porque não tem como dizer que uma situação dessas é boa em nenhum contexto, né? Mas para justamente conseguir dar conta dessa demanda, conseguir entregar o que precisava ser entregue com o respeito que as pessoas mereciam naquele momento pela situação que elas estavam passando, né? E imagino que do ponto de vista de trabalho tenha sido também bem desgastante, porque era uma demanda muito grande, né? Sim, então foi um momento bem complicado, assim, conseguir lidar com tudo aquilo, porque foi de repente, né? Foi de repente, começaram as chuvas, as pessoas começaram a sair das suas casas ali, né? Ir para abrigos, enfim. A gente, como tinha móveis seminovos, que a gente conseguia negociar, né? Por um valor menor, a gente pegou bastante colchões na época que a gente tinha semi-novo, né? A gente pegou, carregou tudo na nossa HR, no nosso caminhãozinho. A gente entregou em ginásios, assim, para... doamos mesmo, né? Aqueles colchões estavam ali. Isso de início. E aí os dias foram passando e tal, e a gente indo trabalhar daquele jeito, né, e chuva, quando de repente começou um movimento de pessoas em lojas, porque daí depois que passou aquele momento de todo mundo sair, as pessoas queriam voltar para casa. E não tinham móveis. E não tinham nada. Né, tinham perdido tudo. Então a gente estava lá na loja e as pessoas começaram a ir a procurar. Então a gente começou a fazer, naquele momento, né? A gente começou a fazer ações
por exemplo, a gente dava desconto, parcelava em 10 vezes sem juros, dava o frete e via como que a gente conseguia ajudar naquele momento, né? E as pessoas entravam, assim, uma loucura, entravam na loja e não dava tempo de abrir a loja, porque a gente tem duas portas na loja, né? Então, assim, a gente abria uma e já entrava muita gente, a gente já ficava naquela correria e acabando, né? Foi acabando os móveis. Pois é, isso foi perguntar. Exatamente, isso foi uma coisa bem interessante nessa virada também do novo, do seminovo pro novo. Porque nessa época da enchente a gente ainda tinha muita coisa seminova. E foi aí onde vendeu tudo. E depois, para tu recuperar um estoque de seminovo, tu não consegue, porque vai uma pessoa um dia, vai outra daqui 2, 3 dias, te vender um seminovo. Então aí foi uma virada também, para nós conseguir ter opções de imóveis para oferecer para o cliente, a gente foi atrás do novo para comprar em maior quantidade, né? E foi bem complicado, assim, que eu lembro que eu mesmo estava fazendo entrega na época também. Então a gente ia entregar, assim, teve situações que a gente entregava para um cliente e aí tinha um vizinho dele já que estava precisando de um frete. Isso aconteceu comigo, o vizinho dele precisava de um frete para buscar umas coisas de uma casa que tinha pego água, se eu não me engano, para levar para outra, que ele estava saindo de lá e então a gente fazia tudo no automático, assim. Tipo, nem era nosso cliente, o cara olhou pro caminhãozinho, precisava de um frete, a gente botou ele para cima do caminhãozinho, foi lá, fez o frete e voltou. Sem contar também meu irmão e o ajudante que faziam as entregas, o maior número de entregas, né? Eles chegaram, teve dia que eles chegaram assim e desabaram assim, chorando, porque eles não conseguiam andar naquele ambiente, porque eram pilhas de... Eu tenho, se pesquisar ali no Instagram, eu cheguei a postar na época também, pilhas de móveis, de tudo, de entulho e lugares para passar. Assim, tu ia fazendo um zigue-zague, assim, ó, nas ruas e... Sabe que eu passava muitas vezes por esses entulhos, assim, e eu pensava, meu Deus, às vezes é uma vida inteira que tá ali, né? Que virou entulho, né? Uma vida inteira de trabalho, de dedicação. Então, realmente foi um período muito difícil, né? E que interessante, que bom, né? Saber que pessoas naquele momento como vocês... pensaram nessas pessoas, né? Tentaram oferecer o melhor para essas pessoas que precisavam naquele momento e que, de uma certa forma, se beneficiaram indiretamente, porque o negócio foi para um outro patamar a partir disso, né? Então, às vezes, a gente pensa um pouquinho até aquela coisa da justiça, né? Acontecendo, né? Vocês, a partir de uma boa conduta nesse momento, o negócio também evoluiu, né? Então, isso também mostra que vocês, de certa forma, estão no caminho certo. Isso é muito interessante falar também, porque a gente ajudou, obviamente a gente precisava vender, mas a gente ajudou e tirou, enfim, tirou porcentagens, tirou lucros ali que poderia ter, né, num momento normal, digamos assim. Então a gente fez isso para ajudar quem precisava também, e foi bem interessante porque a gente abriu o mercado nesse momento. Eu lembro de clientes que compraram naquela época porque não tinham opção, que não compravam da loja. Só que muitas lojas estavam sem mercadoria e a gente ainda tinha alguma coisa. Então a gente fez clientes naquela época que hoje retornam na loja para comprar um móvel, para trocar, porque naquele momento eles compraram momentaneamente e hoje eles voltam na loja para comprar uma coisa melhor, entendeu? Então a gente abriu um novo mercado ali, novos clientes, né? Isso é bom de ver, porque mesmo naquele momento de correria ali, de desespero, enfim, de todo mundo, a gente conseguiu, né, dar uma atenção e entregar para esse cliente. E outra coisa também é que a gente viu muita loja agindo de má fé nessa época. Porque tu, por exemplo, tu tinha lá um estoque de 6 guarda-roupa.
a demanda era muito alta. E aí os caras vendiam 15 guarda-roupa. E aí tu ia reclamar, tá, tu não vai me entregar meu guarda-roupa? Bah, pois é, né, não tenho mais, agora tem que esperar chegar. Então, tipo assim, eles vendiam além do estoque pra vender, pra não perder a venda. Então eles vendiam e depois eles viam como é que eles iam fazer, entendeu? Tipo, não tem pra ti, mas aguarda que vai chegar. Só que isso demorava às vezes 30 dias, porque imagina uma fábrica hoje normal, ela demora de 15, 20, 30 dias pra te entregar. Imagina na enchente, que a produção, né, triplicou, mais do que isso ainda. Então teve muita loja que a gente viu, que a gente ouviu, que fez isso, sabe? Se beneficiou desse problema e para não deixar de vender, de faturar, acabou logrando, né? Famílias, assim, pessoas. E até que muitas vezes também agregaram valor, né? Se o produto... Se as pessoas estavam procurando naquele momento é porque elas precisavam do produto, né? Então, muitas vezes colocaram um preço muito acima. A gente viu muito isso também. Mas, os bons exemplos, né? A gente gosta de sempre compartilhar. Afinal de contas, a gente dá voz ao que faz bem. E vocês fizeram diferente nesse momento. E isso é muito válido, muito bacana. E hoje, cada vez mais, estão ocupando, né? Esse espaço no mercado. A gente já está se encaminhando para o final, Davi. Passou voando o nosso papo. Mas eu queria que tu deixasse o endereço de vocês, né? Tá na Bartolomeu. O número, como que as pessoas podem achar vocês no Instagram. Enfim, vocês não têm loja online, né? Mas dá para chamar por ali, para marcar uma visita, para já dar uma olhada no que vocês têm em loja. Então, o nosso endereço, ele fica na Rua Bartolomeu de Gusmão, 1410, é um prédio de esquina amarelo grande, não tem erro. E se botar ali no Waze, no Google, no Uber, Móveis Bartolomeu, ele vai achar. O nosso Insta é @Bartolomeumóveis. Um telefone para o WhatsApp é 519-9871-0735. Esse aí é o número que tem o WhatsApp. Pode chamar, pode olhar o Insta, tem site também, mas o site, na verdade, ele direciona para o catálogo do WhatsApp. Então, tem um site de apresentação, se alguém quiser ver ali, né? Tem uma historinha da loja também. Mas, na verdade, eu ainda sou, por mais que a gente queira criar o digital, ficar no digital, fazer o digital ali, eu ainda sou e prefiro aconselhar quem puder a ir até a loja. Porque na loja a gente atende muito ali pelo WhatsApp, só que é aquela coisa de tipo assim, chama Móveis Bartolomeu e chama mais 5, 6 ao mesmo tempo. E aí tu não consegue ter um atendimento que é o que tu quer fazer ali, né? Que tu quer ajudar aquela pessoa. Tu quer um balcão de pia, mas tu quer um balcão de pia de 1.000 ou de 200? Porque tem os dois. E a gente tem todo esse meio, essa faixa etária. Então é muito difícil a pessoa chamar e pedir um móvel e tu não... No presencial tu consegue saber o que ela quer. Ela consegue te mostrar o que ela quer. Tu consegue dar todas as opções, tu consegue mostrar o porquê que esse é 1.000 e o porquê que esse é 200. Entendeu? Então... E a gente também fez várias mudanças, assim, pra melhorar essa experiência física, né? Então, a gente prefere que nos visite. Então, já sabem, né? Só chamar, pode chamar ali no WhatsApp e agendar a visita também, né? Exatamente. Então, Davi, muito obrigada pela tua presença aqui nos nossos estúdios, no Papo de Mercado. Realmente foi um prazer conversar contigo. É muito legal ver gente jovem, assim, com tanta vontade de empreender, de fazer o negócio funcionar, o negócio dar certo. Parabéns pela tua trajetória. E a gente se fala mais vezes por aí. Me despeço de vocês. Volto na próxima segunda-feira, a partir das 8 da noite. E de segunda a sexta, também com Mulheres, das 4 às 5. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.